Olá, Rodrigo Berton, Portal de Imóvel, iniciando hoje aqui um podcast sobre mercado imobiliário, trazer clientes, trazer parceiros para falar sobre um assunto bastante recorrente. E hoje eu converso com o André Luiz, da NIT Assessoria. Valeu, cara. Obrigado aí pelo convite e espero que seja uma conversa bem legal. Vai ajudar muito e vai contribuir muito com as pessoas. É o primeiro programa, hein, cara? Vamos lá. Se Se der errado isso aqui, já não faz o segundo, né? É uma honra fazer parte disso. André, obrigado por ter aceitado o convite, tá? E eu quero hoje aqui trocar ideia sobre o mercado imobiliário. A gente conversa bastante, a gente trabalha junto, né, praticamente. Então a gente se conhece há muito tempo. E vamos conversar sobre o mercado imobiliário, trazer dicas, ideias para quem está acompanhando a gente. Claro, legal. André, para começar, você trabalha hoje na financiamento, basicamente financiamento imobiliário, né? Isso. Todos os BOs que envolvem isso, né? Exatamente isso. Nós somos correspondente imobiliário. Correspondente imobiliário. Então nós somos especialistas no crédito para realmente ajudar a contribuir com as imobiliárias, com os corretores, com os clientes, para realizar o sonho do cliente, né, no financiamento imobiliário. Então a gente pega toda a documentação, faz toda a análise do cliente até a assinatura do contrato. É a hora que dá mais BO, né? Porque a gente vai atendendo o cliente, o cara olha o imóvel, o cara gosta. E é a hora do financiamento que muitas vezes a gente encontra empecilhos, né? E aí é que a gente conta com o correspondente bancário. Eu tenho situações que eu vou atendendo o cliente, né? E, igual como você falou, o correspondente bancário, muito cliente nem sabe da existência do correspondente bancário, né? Eu tenho um cliente que ele acha que ele vai no banco, vai falar com o gerente dele e vai fazer. Hoje está até popularizando o financiamento, fazer tudo via aplicativo. Isso. Cara, eu tenho passado com clientes assim, que ele vai fazer, ele olha o imóvel, tudo, não, vou fazer o financiamento pelo aplicativo. Me dá arrepio, cara, quando acontece isso. E é isso mesmo. Porque assim, a aprovação do crédito, às vezes é até o menor dos problemas. É a parte rápida. É a parte rápida. A parte mais complicada é a burocracia do processo. Uhum. A documentação, o que pede. Às vezes o cara vai fazer pelo aplicativo, aí tem uma linguagem lá, um documento, o cara não entende. E aí ele vai ter que ir em busca de informação, documento, aquilo ali. E isso atrasa o processo. E muitas vezes, numa negociação com o proprietário não quer esperar. Proprietário do imóvel. Às vezes não só o proprietário, o cliente mesmo. E nesses casos que eu pego, que é mais recente, né? A popularização disso aí, do aplicativo, é o cliente, na hora que ele começa a fazer pelo aplicativo, porque ele tem pressa para mudar, o vendedor tem pressa para receber, porque ele tem outro projeto em andamento também, e a hora que começa pelo aplicativo, eu sei que é mais demorado. Eu sei que quando faz com um correspondente bancário, você tem acesso, você conversa, tem formas de você resolver os problemas que vão acontecendo durante o processo de financiamento. O aplicativo não tem, cara, é muito frio. Eu acho que talvez lá em algum tempo os algoritmos sejam melhores, né? Mas hoje não dá, cara. Hoje eu sempre recomendo, quer fazer um financiamento imobiliário? Busca um correspondente, porque ele vai resolver a sua vida. Sim. Ele te entrega o produto no final. E outra, eu gosto de falar para o cliente, a dor de cabeça que você não vai ter tendo um correspondente bancário compensa. Então, pra você ter uma ideia, o cliente às vezes ele quer procurar o gerente dele. Só que o gerente dele, ele não é especialista no crédito imobiliário. Ele tem diversos produtos para vender, diversos clientes para atender no dia a dia ali. E quando ele deixa na mão do gerente, o gerente vai conseguir talvez olhar o processo no final do dia, né? Ou às vezes é até mais complicado, não consegue nem olhar pela correria do dia a dia do gerente, né? Então quando ele deixa o processo na mão de um correspondente que ele é focado nisso, o processo anda mais rápido, a concentração da documentação, a orientação de todo o processo, né? O retorno para o corretor, para o proprietário, para o cliente, acaba sendo melhor e menos estressante, com toda certeza, né? E esse é o nosso trabalho. E a vantagem nossa do correspondente, a gente não cobra do cliente. É um trabalho gratuito para o cliente. Exatamente. Esse é um ponto que eu gosto de bater assim. Ele pensa que o ato dele contratar um correspondente bancário, ele vai ter que pagar alguma coisa e não tem isso aí. É óbvio que você recebe do processo de financiamento, né? O banco, na verdade, que remunera você. Mas o cliente não tem, então ele tem um serviço que vai ajudar ele, vai acelerar o processo dele, não tem custo por isso, então não há justificativa. Eu até estou fazendo propaganda aqui, não é só por causa de você, mas porque
para eu, enquanto corretor, o correspondente bancário é muito mais prático. Não, essa para isso que nós estamos aqui. Realmente essa é a vantagem para o cliente, que ele pode continuar trabalhando no seu dia a dia sem ficar preocupado se está dando certo, se não. E tem um especialista cuidando do processo. E o processo vai sair, né? E vai sair com toda certeza. Você tem bastante tempo no mercado? Olha, eu tenho bastante tempo no mercado. Eu comecei desde cedo. Meu primeiro emprego foi numa construtora. Né, Qual construtora? Foi na Gerencial Construtora. Gerencial. Uma grande construtora aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Uma excelente construtora. E eu aprendi muito lá. E comecei como menor aprendiz. A gente foi crescendo, cheguei no setor imobiliário. E, então isso já tem em torno de uns... Você já fazia o financiamento lá? Já fazia, gerenciava processos. Na verdade, eles iam para um banco, mas você fazia o meio campo? Como é que era isso? Isso, meio campo. Tem os corretores vendiam os apartamentos da construtora e eu era a pessoa responsável realmente para poder atender o cliente, passar todo o checklist, conferir a documentação e lá na época eu transmitia toda a documentação para o correspondente. Eu que fazia todo o acompanhamento, se está demorando, o que está faltando, o que precisa de mais documentos. O engenheiro precisa avaliar o imóvel. Então, ele acompanhava o engenheiro para fazer a avaliação. Então, tudo esse trâmite, essa tramitação, eu acompanhava lá na construtora. Né? Então, eu fazia questão de manter toda a documentação com toda a qualidade possível para que o processo possa andar. Porque acontece... Mas se faltar alguma coisa... Isso. O que acontece? Às vezes a pessoa ela quer acelerar e manda uma documentação de qualquer jeito para o correspondente. Só que aí o correspondente olha ali e fala, tá faltando essa documentação e acaba... e o processo às vezes fica parado. Então, eu já filtrava tudo isso aqui antes de ir para o correspondente. Porque tem uma fila, né? Se aquela documentação chega ruim ou faltando, esse processo vai ficar parado. Ele vai entrar para o final da fila. Então, se eu já filtrava toda aquela documentação, já orientava antes mesmo de poder entregar o imóvel, porque a consultora vendia na planta, vendia o imóvel na planta. Sim. Então, o financiamento é feito lá no final, quando entrega o imóvel. Isso, entrega o imóvel. Então, assim, daqui 3 meses vai ficar pronto, toda a documentação, todo o imóvel. Então, a gente já ia tratando o cliente desde o princípio. Então, assim, já preparava toda a documentação, já organizava. Alguns casos, já falava para o cliente, abre a conta. Vai movimentando, vai criando vínculo. Até mesmo... Hoje em dia, mas esse de você abrir conta, movimentar, isso não funciona. Hoje não existe mais isso. Não há essa necessidade hoje em dia, né? Sim e não. O que acontece? O cliente que ele tem um perfil bom, o banco quer esse cara. Exatamente. O banco já olha pro CPF do cara e fala, o cara até brilha os olhos. É isso, né? Que eu falo pro cliente. O cara que tem um perfil bom não precisa disso. O banco já, na hora aprova lá. O perfil bom é uma renda, o cara tem uma renda boa, Se ele for funcionário público que tem estabilidade, ajuda, tiver um nome limpo. Então, nome limpo. É um cliente que não atrasa as suas prestações, né? O score, né? Tem isso score que ajuda, bom. Contribui com o score. E aquele cliente que não tem uma negociação, aí refaz uma negociação daquilo ali, atrasa, começa a pagar. Porque hoje o banco consegue analisar esse histórico. O score, hoje... cada banco ele tem uma forma de avaliar esse score. Por isso que a gente, às vezes, acontece com você mesmo. Fala, esse cliente não aprovou nesse banco, mas eu aprovei ele em outro banco. Porque tem uma outra forma de... Cada banco tem uma forma de análise. Por isso que é importante, sim, você ter várias simulações, várias conferências de bancos, porque nem sempre aquele banco que você fala, eu quero nesse banco, ele vai aprovar esse crédito para você. Então, esse cara que tem um perfil. Agora, tem um cliente que ele também ele tem renda, né? É um cara que tem renda, tem condições de pagar, só que ele tem esse histórico, esse comportamento ruim, né? Que ele atrasa e tal, e o banco precisa acreditar mais nesse cliente. Então, com isso, a gente orienta o cliente a abrir a conta, ir movimentando, que aí o gerente vai conhecendo, vai ganhando confiança, e aí, nesses casos, precisa de uma defesa do gerente, de um superior. Aí é onde o gerente fala assim, não... Eu assino embaixo por esse cliente, ele tem condições sim de pagar. Porque o sistema ele é perfeito, o sistema do banco, né? O sistema vai falar, não, esse cara não quer. Mas uma pessoa que está por trás, o gerente que está por trás, ele tem essa autonomia ainda de poder falar assim, não, vamos fazer uma nesse defesa. Caso, assim, mesmo ele fazendo com um correspondente, no caso, mas ele ir no gerente dele, chegou, está fazendo processo com você, e empacou. Falou, tá dando dificuldade para aprovar seu crédito. Aí, nesse caso, ele pode procurar o gerente dele. Mas você conduz nesse sentido também, isso. né? A gente conduz todo esse caso. A gente trabalha em equipe com o gerente. Muitas vezes a gente dá a própria orientação pro gerente. Tem um cliente agora que a gente estava... o cara tem renda, o cara tem um perfil bom e não estava aprovando o crédito do cara. Nós sentei com o gerente, falei, olha, será que não é o cadastro do banco
que tá ali, você não tem... Porque às vezes o que acontece? Vamos pensar... o cara, ele foi lá e fez um cadastro no banco, abriu a conta e tudo mais. O gerente faz um cadastro. Só que alguma vez ele foi na Casa Bahia, por exemplo, numa loja, e ele comprou naquele caderninho, né? Fez ali. E aí o pessoal faz aquele cadastro. E aí, dentro do próprio banco, ele fica com 2, 3, 4 cadastros. E o sistema puxa isso aí. E às vezes dá interferência de cadastro. E só que o sistema não fala que é interferência de cadastro, né? E ele só recusa. Aí eu fui com o gerente, sentei com o gerente lá, falei, olha, dá uma olhada, puxa pelo CPF desse cliente, vê o cadastro dele. E tinha mais 2 cadastros que estavam totalmente divergentes. No banco, no próprio banco, o cara tinha mais de um cadastro. Mais de um cadastro. Isso impacta. Aí o gerente pegou e atualizou todos os outros cadastros, ou o gerente pode excluir os outros cadastros anteriores, mas nesse caso esse gerente ele atualizou com as mesmas informações que ele tinha atualizado quando o cliente abriu a conta. Porque ele já tinha um histórico no banco, né? E aí sim a gente conseguiu aprovar o crédito do cliente. Então, esses detalhezinhos que faz a diferença do correspondente também, nisso ali... Que o aplicativo não vai fazer. E o histórico, essa análise do banco. E quando eu estava falando para você, às vezes é importante essa movimentação, porque sim, adquirindo produtos, porque o banco vai gerando mais confiança nesse cliente e aí sim consegue condições de aprovar o crédito dele. Às vezes tem banco que ele condiciona. Pela renda, o cara tem condições de financiar, por exemplo, 300 mil. Uhum. Só que vai lá e condicionou pelo comprometimento isso dele de renda no mercado, de despesas no mercado, e aí não aprova tudo isso aí. Aprova 250. Só que ele precisa de 300. Aí o gerente ele pode intervir mediante esse histórico também. Uhum. Quando esse cliente que não tem um histórico tão bom, ele consegue intervir. Então, por isso, às vezes é bom, é importante a gente induzir, instruir o cliente, Instruir o cliente a abrir a conta e movimentar. Esse negócio de comprometimento de renda, às vezes a gente passa por isso. Um cliente meu recentemente, cara com potencial, um rendimento dele mensal na casa de 200 mil. Um rendimento altíssimo, né? E ele tá buscando imóvel comigo, um valor relativamente barato, imóvel de 500 mil, 450, 500. Ele não conseguiu financiamento por comprometimento de renda. A hora que olhar o tanto de financiamento que ele tinha, ele é produtor rural também, você viu o tanto de financiamento que ele tinha no nome dele, mesmo com uma renda gigantesca dessa, bloqueava. E não conseguiu. Não conseguiu. Lógico, daí foi orientado a fazer isso, né? Busca o seu gerente, explica a situação, para ver se consegue contornar. E isso é uma coisa que o aplicativo não faz, né? O aplicativo só fala não, né? Não dá. Uma situação que eu acho bem válido passar é aquelas negociações. Você tem um empréstimo, por exemplo, no banco, e aí você está atrasando. Aí o gerente te liga e fala, olha, você não quer eu te dar uma proposta para você quitar esse empréstimo bem abaixo do que você deve? Por exemplo, a dívida é 30 mil. E o cara vai lá e recebe uma proposta de 5 mil quitar. Esse aí é um grande problema. Muitas pessoas aceitam porque é uma proposta boa, só que isso fica um restritivo interno do cliente. E hoje os outros bancos estão conseguindo enxergar. Tem, não sei se é no Banco Central, mas um cadastro geral que eles compartilham. Geral, ele consegue ver. Então, quando você vai lá, você consulta o cliente, não tem restrição nenhuma no Serasa, no SPC. Tá limpo, tá limpo. Tem renda. Quando você vai jogar no sistema, o sistema recusa, porque ele acusa essa negociação que gerou prejuízo para uma outra instituição financeira. Então, eu até oriento que o cliente receber essa proposta, não faça essa negociação, tá? Parcela de novo, vai continuando pagando ali, vai meio que a trancos e barrancos. Você não dificulta lá na frente. Não quita, porque senão uma hora que você precisar, você não vai conseguir. Uma pergunta que eu queria fazer para você sobre transferência de financiamento imobiliário. Você já viu alguém fazer? Funciona isso aí? Porque o que a gente se depara em algumas situações? O cliente está olhando um imóvel, ele está financiado, né? Está com saldo devedor, e o cliente quer, às vezes porque a taxa de juros do financiamento é menor, ou ele não quer fazer um financiamento, ele acredita, né? Vamos transferir o financiamento, é mais fácil. Porque a gente tem informações que às vezes o público geral acho que é mais simples o processo. Esse transferência de financiamento, você já viu alguém fazer? Você diz assim, eu tenho um imóvel e ele está financiado. Está financiado. Eu estou vendendo para você, eu transfiro esse meu financiamento. Transfere o financiamento, não vai fazer um financiamento novo, que é o que a gente acaba mais fazendo, né? Sim.
essa transferência de financiamento, você já viu fazer? Não, tem muitas essas perguntas, acontece muito, todo dia eu recebo uma pergunta dessa, mas não tem como fazer uma transferência. Hoje existe o interveniente quitante. O interveniente quitante, quando você está comprando o meu imóvel que está financiado, o seu banco, ou até mesmo a instituição, que você, se tiver financiado pelo meu banco, ele quita a dívida e inicia um novo processo de financiamento. Transferir para você... aquele financiamento já existente, né? Não vai. Porque ele foi feito... Continua pagando, falta 30 parcelas, falta 20 parcelas. Eu vou assumir essa dívida no banco. Não, isso não... Porque não o banco tem. ele tem a nova taxa de juros sendo aplicada. Isso. Na verdade, acaba no mercado que a gente está passando hoje, a taxa de juros é maior do que era 1 ano, 2 anos atrás. Isso. Então o banco vai ter que fazer ele quer fazer um novo financiamento, ele vai analisar o cliente de novo, ele vai ver o perfil do cliente de novo. Ele não vai simplesmente transferir de um para o outro. E vai aprovar de acordo com a taxa de juros da época, né? Ali vai iniciar um novo processo de financiamento. Então, realmente não é possível. Todos os dias tem pessoas querendo fazer isso, porque hoje a taxa de juros ela deu uma subida, né? Então, o cara que comprou um imóvel há 5 anos atrás ali teve uma outra realidade, né? Então, as pessoas querem sim, mas hoje não. Só tem como fazer o interveniente quitante, que é a quitação daquele saldo e inicia um novo processo de financiamento. Você falou da taxa de juros deu uma subida e a gente viu isso de uma forma até rápida, né? A gente estava trabalhando com uma taxa de juros há 1 ano e meio atrás, que era uma beleza, né? A taxa de juros. Acho que foi a menor taxa de juros que a gente já pegou, eu acho, sim, né? Foi, chegou... E a gente pegou um momento bom que... Acho que quando a gente começou, né? Quando a gente começou, não sei que ano você começou, mas a gente tinha os bancos privados e a Caixa, e era só a Caixa que financiava. Só a Caixa nadando de braçada sozinha no financiamento. E banco privado era difícil financiar. Sim. Você pegava a Caixa com taxa de 7%, 8%, os bancos privados do Brasil, Santander, com taxa de 14%, então ninguém ia para eles, né? Sim. E de uns anos para cá começou a equilibrar e tá todo mundo no mesmo balaio, todo mundo guerreando, né? Caixa brigando com o banco privado, isso foi bom pra gente. Bom que daí aumentou o crédito no mercado, aumentou a facilidade para financiar, né? E a gente pegou nos últimos 1 ano e meio aí, mais ou menos, uma taxa de juros, 1 ano e meio, 2, uma taxa de juros bem baixa, bem barata. Sim. E ela começou a subir. Não vai nem entrar nas questões econômicas do país, enfim, mas a gente viu uma taxa de juros subindo. O que você vê nessa taxa de juros? Você vê que ela deve continuar subindo? Você acha que a gente vai, a partir do ano que vem, a gente deve começar a voltar a ter uma equalização dessa taxa? O que você acha? Sim, então, realmente ela subiu, só que ano passado a taxa ela realmente baixou para poder girar mesmo o crédito no mercado. Houve um incentivo, né? Houve um incentivo. Como se fosse um incentivo mesmo. Né? Então, esse ano ela subiu, mas mesmo se você compara... E funcionou, né? Porque na pandemia, o cara... Não sei se você sentiu o que eu senti, mas na pandemia, no 2019 e 2020... Foi, assim, pelo menos na minha profissão, na minha carreira, eu tenho 12 anos em mercado imobiliário, foi os dois melhores anos da história. Porque, assim, as pessoas volume de venda. Que tem como trabalhar em casa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela tem que trabalhar em casa, ela precisa de um espaço maior, um escritório, né? Então, teve gente que não passava o dia em casa. Ensinando, educando, estudos mesmo para os filhos, né? Então, precisava de um cantinho para o filho, tal. Então, realmente, isso fez com que as pessoas buscassem algo melhor para eles. Então, realmente, o giro foi muito bom. Muito grande. E só que a taxa de juros, ela deu uma subida agora, porque realmente para concentrar agora um pouquinho a economia ali, as compras, né? Só que a taxa de juros, se você for comparar com qualquer outra taxa, ainda é uma taxa excelente. A de financiamento comparar com o financiamento de um carro, de empréstimo, consignado. Ainda é uma taxa excelente. Só que ainda assim há uma previsão para ano que vem se reduzir as taxas de juros. Eu imagino que no segundo semestre, porque agora nós estamos no ano de Copa. Né, tem agora o ano político, né, essa parte da política. Vai até o final do ano. Vai até o final do ano. Então, e aí o início do ano, geralmente aqui no Brasil, vem o carnaval, né, a festa de final de ano. Então as pessoas vai começar a se engajar, as taxas de juros vai sim ter uma baixa, sim, está previsto para isso. Porque a taxa Selic também vai baixar. Né? Acho que ela já está no teto dela. Já está no teto ali. Agora pelo que eu tenho acompanhado, ela bateu no teto dela. Que a reunião do cupom está mantendo. Se nada acontecer de extraordinário, ela deve começar a arrefecer ano que vem. Então, ela também, assim, ela vai baixando da mesma forma que ela foi subindo. Assim, ela foi subindo devagarzinho, né? Então, ela vai baixando. Então, assim, no segundo semestre do ano que vem, a gente já consegue ver uma diferença legal. Mas uma melhora, né? É o ciclo, né, cara? O mercado imobiliário, ele vive de ciclos, né? Ciclos, é isso. Eu não sei como é que é você e
bacana até essa conversa, né? Eu tenho o ciclo imobiliário que é o longo, né? Que você consegue ver pelos lançamentos imobiliários, depois para de lançar, aí coincide com entrega de imóveis. O mercado imobiliário funciona dessa forma, com esse ciclo. Mas eu vejo um ciclo menor durante o ano. Eu acho que eu até conversei com você em algum momento. Eu vejo um ciclo desse. Eu não sei como é que é para você, até queria perguntar. Mas para mim, pelo menos na minha imobiliária, o ciclo ele funciona assim. Nos extremos, que é começo e final do ano, do começo vai até maio, é aquecidíssimo, e você pega de setembro a dezembro, que são nos extremos do ano, é quando mais faz negociações, mais tem cliente procurando, mais atendimento. E o meio do ano aquieta. Que é geralmente quando você me procura, cadê você, Rodrigo? Não apareceu mais aqui. Sim. O meio do ano para mim dá uma aquietada, diminui bastante. Você sente isso lá também ou não? Ou então, o seu ritmo é diferente? Eu falo de mim, eu falo da experiência própria da minha imobiliária. Assim, pela minha análise, eu senti o início do ano um pouquinho mais difícil, assim, a procura. A minha análise é o que acontece. Muitas pessoas viajam no final de ano, faz festas, então acaba ficando sem recurso mesmo, né? Ficando sem recurso. Então, o início do ano ali, talvez as pessoas não sabiam como que ia ser esse ano ali, então foi mais difícil, né? Só que agora ali, mês de maio, pra gente, junho já começou a subida, agora mesmo tá legal, as procuras aumentaram esse mês agora. Sim, eu percebi isso. Então, mês passado também a gente já comemorou, batendo a meta, nossa, né? Então a expectativa é de melhorar. Aí vai começando no final de ano, novembro, dezembro, pra gente também, o crédito vai dando uma diminuída. Sério? Vai dando uma diminuída. Porque também a gente encontra muito assim, a pessoa, vou viajar, agora não vou ali porque tem que fazer outra coisa, tem que... Então, assim, eu senti mais ou menos, foi invertido. Cara, pra mim é impressionante, chega final de ano, sabe? E tem essa ideia, né, de final do ano, chega Natal, todo mundo para, e não é, nos últimos anos, pra que eu comecei a reparar isso, é a hora que, final do ano e começo do ano, é a hora que mais tem negócio acontecendo, mais É porque também, assim, vamos pensar assim, o cara que tem em mente que ele quer comprar o imóvel, ele não vai viajar. O pessoal chama de jornada da compra, né? Ele já tá olhando, tá namorando, ele chega no momento, agora... Isso, porque às vezes o cara que, por exemplo, ele trabalha numa empresa, ele vai contar com esse 13º para dar entrada no imóvel, para comprar o imóvel. Então, assim, realmente tem esse perfil da pessoa, que ele já tá programando. Acontece muito comigo, assim, o cara mora de aluguel, fala assim, eu quero comprar, cara, eu tô pagando aluguel, X de aluguel, eu posso pagar uma parcela de financiamento. Aí esse cara, do nada, ele quer comprar o imóvel. Tem esse cliente. Então, e aí, quando esse cara chega no final do ano, ele não pensa dessa forma. Mas aquele outro que ele já vem, que nem você falou, vem buscando, pesquisando, analisando, chega no final do ano, assim, que ele recebe um dinheiro mais, ele quer comprar, sim, um imóvel. Então, para mim, tem... Outra coisa que eu queria saber contigo, também sobre financiamento imobiliário, que você sabe tudo sobre financiamento imobiliário. Tempo médio, quanto tempo dura o processo de financiamento? O processo de financiamento? Então, do início, apresentou a documentação até o financiamento ser pago. E daí envolve cartório. As etapas são assim: aprovação do crédito do cliente, avaliação do imóvel, que o engenheiro do banco faz a avaliação. Depois que fez a avaliação, é liberado o laudo, entra para uma análise jurídica do banco de conferência de toda a documentação e a emissão do contrato. Essas são as etapas. O que dificulta o tempo nisso aqui? Às vezes é o perfil do cliente. Às vezes o cliente, às vezes ele pensa assim, eu entreguei a documentação hoje, o tempo já está correndo. Só que tem essa etapa da aprovação do crédito. Tem cliente que ele aprova na hora. A aprovação de crédito é a parte mais rápida. Tem aprova na hora. Tem cliente que a gente falou agora há pouco, precisa de uma defesa de um gerente. Então isso parte para uma outra etapa. A avaliação do engenheiro. Tem a avaliação do engenheiro que avalia abaixo do valor de mercado ou abaixo do valor da negociação. E precisa solicitar também uma reanálise dessa avaliação, uma contestação que a gente faz disso. Na análise jurídica, às vezes pode acontecer alguma pendência da documentação do imóvel, né? Ou algum documento que não ficou legível. Então tem tudo isso aqui. Mas o tempo médio hoje, vamos pensar assim, processo bom, cliente com perfil bom, 15 dias é possível emitir esse contrato. 15 dias emitir contrato? 15 dias é possível. Só que hoje, eu quero dizer assim... Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. É o melhor cenário. É o melhor cenário. Só que assim, para você considerar assim, um tempo de processo comum, 20 a 30 dias.
para emissão de contrato. Emissão de contrato. Que é para financiamento. Aí depois vem para cartório, porque o cartório envolve você apresentar o contrato no cartório para registro, análise de documentação no cartório, emissão de ITBI, pagar ITBI, isso. Volta ao cartório, registro. Aí, em média também 30 o cartório dias, é 30 dias. É 30 dias. Também. E aí depois de registrado, esse contrato tem que ser entregue no banco, e aí de cada banco varia o prazo para pagamento ao vendedor, que o pagamento é feito ao vendedor depois do contrato registrado e é diretamente para o vendedor, não cai na conta do cliente para o cliente repassar, como tem alguns casos de financiamento de carro, né? O dinheiro cai na conta do cliente, o cara repassa. Então o financiamento é essa etapa. Então, às vezes no cartório pode até atrasar também, pode dar uma nota de devolução, né? Ter algum problema no contrato, algum erro ali que pode acontecer. Então, assim, você fala um cenário bom, então a gente está falando de 20, 25 dias de emissão do contrato, cenário normal, mais 30. Então, se você teve um processo que levou 30 dias, tá aceitável. Então, 50 a 60 dias é o que a gente fala um processo normal de financiamento. Isso. Pode ser, no caso excepcional, mais rápido que isso. Sim. Pode também, se der algum probleminha, um pouco mais, mas em média... 2 meses. 2 meses. 60 dias. É uma média. Isso. Porque aí, não adianta a pessoa falar assim, mas o meu primo financiou mais rápido que eu. Mas o caso dele é diferente do seu. Todo o processo é diferente um do outro. Né? A análise é diferente. Né? Então, tem que nem falar, às vezes tem casos que aprova na hora, tem casos que não aprova na hora. Tem casos que fica até em análise, até pela validação de um gerente superior, fica em análise em sistema. Né? E falando sobre, você falou da avaliação do imóvel, né? Esse é um ponto interessante. Muita gente não tem isso em mente, né? O cliente normal, ele não trabalha com isso, ele não vai ter essa referência. Quando você negocia imóvel, estou comprando uma casa por 500 mil, né? E o cliente está comprando uma casa por 500 mil, por exemplo. Ele acredita que o banco vai financiar 80% daquilo ali. Só que pro banco, pouco importa o valor que você está negociando naquele imóvel, na verdade, né? Para o banco importa a avaliação dele. Então, esses 80%... é sobre avaliação, não é isso? Sobre avaliação. O banco ele vai lá no local. E muitas pessoas falam assim, eu não posso contratar o meu engenheiro? Não. O banco que está liberando o crédito, ele quer uma certificação do engenheiro dele. Então, o engenheiro... o engenheiro vai falar quanto que o imóvel vale, não você. Não você. Então, o engenheiro vai lá e vai avaliar. E esse assunto é muito importante, que muitas pessoas estão comprando imóvel que, assim, ele tá indo com a famoso porteira fechada. Né? Então, ele tá tendo bastante isso agora. Então, assim, eu quero dizer para você assim, que às vezes você está comprando esse imóvel de porteira fechada, ele vale aquele valor que você está comprando. Mas para o banco, os móveis não entram na avaliação. Então, tenha certeza que essa avaliação desse imóvel vai ficar abaixo do valor que você acabou negociando. Né? Então, porque ar-condicionado, móveis planejados, tudo sofá ali, mesmo. isso aí valoriza, sim, certamente, e é válido, valoriza o bem. Né? Só que o banco não vai contar com isso. Então, realmente, a pessoa precisa se organizar e ter... A gente até informa isso para o cliente, quando a gente tem essa informação que, a famosa porteira fechada, que pode ocorrer que a avaliação fique menor, para que o cliente possa se organizar com uma entrada maior. E um negócio bem bacana, que é uma pergunta que as pessoas fazem. Cara, eu consigo financiar 100%? É isso. É uma pergunta que tem assim, que as pessoas querem isso, porque realmente assim, quando a pessoa vai comprar um imóvel, ou se ela está comprando um imóvel que é novo, ele vai precisar mexer com mobília, pintar, às vezes quer fazer uma coisa... Ela vai comprar sem entrada. Sem entrada. Então a pessoa quer financiar 100%. Tem uma sacada, que eu gosto de falar, sim, é possível. Mas vai muito do acordo entre as partes, o corretor, o proprietário do imóvel e o cliente. Na situação, como a gente sabe que o banco vai avaliar e o banco libera até 80% do imóvel. O Itaú, ele pode financiar até 90%, dependendo do perfil do cliente. Tá? Mas o 100%, o que acontece? O 80% é o padrão. 80% é o tem padrão. O Itaú que é até 90%, mas tem outros bancos também que financiam até 85%. 85%. Dependendo o Santander, dependendo também do perfil do cliente, dá uma margem de financiar até 85%. Até 85%. Tá? Caixa, Banco do Brasil, que não tem isso. 80% e acabou. 80% e acabou. O Bradesco tem uma situação, mas é assim, ele vai enquadrar nisso aqui. Eu pergunto para o cliente, você está comprando um imóvel abaixo do valor do mercado? Então tá uma negociação abaixo do valor do mercado. Então dá pra gente colocar na proposta um valor maior. Vamos citar valores aqui. O cliente está comprando um imóvel por 500 mil. Só que esse imóvel, ele
tá sendo, dentro de um condomínio, todo mundo está vendendo por os outros imóveis lá, sendo comercializado por 600 mil, 650, mas essa negociação está sendo um pouquinho mais abaixo ali. Então, uma questão da necessidade da venda, da negociação, enfim, negociação chegou num preço melhor. Sobre isso aí, chegou num preço melhor. E aí nisso a gente pode informar para o banco um valor de venda um pouquinho maior. Contando que o banco vai avaliar mais, porque o imóvel, sim, ele vale. Porque o imóvel nada mais é do que a garantia do financiamento, isso, né? Ele é a garantia. Então, se ele vale 600, o banco vai falar que ele vale. O banco não vai sair perdendo, porque o banco realmente vai avaliar de acordo com o mercado. Então, você já está comprando abaixo do mercado. Então, o banco vai avaliar de acordo com o mercado, a avaliação tende a ser maior. Só que aí essa negociação tem que ter aceita, tem que estar sendo acordada com o proprietário. O proprietário tem que estar de acordo tem que saber esse valor na proposta, no contrato de financiamento, vai estar... o valor da avaliação. O valor da avaliação, um valor maior. Se tiver de acordo, aí sim, e a gente faz diversas negociações, assim, onde o cliente acaba financiando 100% na prática. Dentro do contrato do banco, está 80%. Para o banco, o imóvel, no contrato do banco, o imóvel foi avaliado por 600 e ele vai financiar 80% desses 600. O acordo entre as partes geralmente tem um contrato à parte, que é o contrato de compra e venda, feito entre comprador e vendedor, vai estar o valor real, foi 500 mil, né? Só que ele consegue financiar, como ele conseguiu financiar mais, ele compra o imóvel sem entrada. Mas como você falou, o vendedor tem que saber, porque o contrato de financiamento, ele é escritura. Sim. Né? Ele é escritura. Essa é outra coisa importante, que tem muita gente que não entende, e a gente passa por isso. Sim. Como eu gosto de ressaltar, é normal, a gente trabalha com isso no dia a dia, a gente espera-se que a gente saiba disso, né? Sim. Mas um imóvel comprado via financiamento, não existe a figura da escritura. Não precisa, não há necessidade. É dispensado a escritura, porque o contrato ele faz, às vezes. O contrato ele é a sua escritura. Ele é a escritura. Você apenas registra a sua escritura. Quando é uma aquisição à vista, uma compra à vista, aí sim o cartório... Você é obrigado a fazer uma escritura, que é um contrato, um contrato também de compra e venda, que é feito pelo cartório, né? E aí ele é registrado. Né? Então, quando o cliente compra, às vezes tem muito cliente que a gente sempre dá uma orientação, aí depois de registrado, o cliente dá uma bugada assim, quando que vai sair minha escritura? Já saiu. A sua escritura é seu contrato de financiamento. Vamos fazer isso para entender. No processo de compra e venda à vista, e tem acontecido até com frequência isso, aí você tem sim a figura da escritura que é obrigatório você fazer. E a escritura você faz em qualquer cartório do Brasil, você pode fazer. A escritura. O registro, que é a transferência desse imóvel para o seu nome, você só faz no cartório onde está registrado o imóvel. Sim. A escritura nada mais é do que o documento onde você conta para o banco a história da negociação. É quem está comprando, quem está vendendo, por quanto está comprando, quanto de entrada, é parcelado. É a história do negócio. É isso. Isso é escritura pública, né? Depois você faz escritura no cartório, em qualquer cartório, aí você pode levar para o cartório que o imóvel está registrado. Geralmente faz no mesmo cartório, via de regra, né? Sim. E aí lá você faz o registro, que é a transferência desse imóvel para o seu nome. Então, isso é escritura, é só um documento que conta a história da negociação. Isso. O contrato de financiamento não existe a escritura porque ele já faz isso. No contrato de financiamento já está contando quem está comprando, quem está vendendo, por quanto, como está pagando, é financiamento, com a taxa de juros, conta toda a história. Então a escritura já está feita, que é o contrato de financiamento, você só leva pro cartório para registrar, fazer a transferência. Exatamente. E aí assim, não tem esse. A pessoa fala assim, mas e aí, quando eu quitar, o que acontece? Então, aí, depois que você quita o imóvel, o banco te dá uma carta de quitação, e aí você leva no cartório para averbar na matrícula do imóvel, na certidão do imóvel, que a alienação foi quitada. Uhum. Né? Então você também não precisa fazer, porque tem as pessoas falando, mas depois que eu quitar, vou precisar fazer a escritura? Não vai fazer. É só precisar averbar. Quando você compra, por que vai para o cartório para registrar? E outra, fica tranquilo que averbar essa quitação não é um valor. Não é um barato. Hoje é 15, 20 reais, uma coisa assim. 30 reais ali, porque para sair uma nova certidão. Exatamente. Então é uma coisa bem baratinha mesmo ali. Não vai. Então, mas na matrícula do imóvel, quando registra, sai lá que, por exemplo, o André comprou do Rodrigo, o imóvel está alienado ao banco, tem uma alienação, prazo tal, os valores, também toda uma descrição na certidão. Por que é importante também tá sempre focado, o imóvel está pertencendo a um imóvel, para realmente não ter uma bagunça, porque senão eu posso vender o imóvel registrado nesse cartório, eu vendo o mesmo imóvel, né, e registro em outro cartório, então senão é uma bagunça. Então tem uma concentração nisso, né, e aí depois que a pessoa quita, ela vai lá, só leva essa carta, apresenta essa carta
pro cartório, paga essa taxinha ali e vai estar a averbação ali constando a quitação. Porque no final o documento mais importante do imóvel é a matrícula. Esse é o documento mais importante. É os que conta a história desde quando era só terreno e foi incorporado um imóvel, para quem comprou, quem vendeu, toda a história está na matrícula. É muito mais importante a matrícula do imóvel do que a escritura. A escritura cada transferência desse imóvel cria-se uma escritura nova. Sim, né? Por isso que enquanto que a matrícula é uma só, ela só vai sendo preenchida. Isso, por isso é importante com uma pessoa que está numa negociação e ela está comprando um imóvel e é apresentada uma escritura. É ótimo, legal, tem a escritura aqui. E a pessoa pedir a certidão atualizada do imóvel. Que ela só vale 30 dias, né? Ela vale 30 dias. Então, essa certidão vai dizer para você se o imóvel não foi vendido, se realmente pertence àquela pessoa, né, que está sendo comercializada, para não ter nenhum problema nessa negociação, né? De não estar sendo passado para trás, né? Sim, sim. E, André, nesse tempo de financiamento, você já se deparou com uma situação muito complicada ou inusitada, que não conseguiu financiamento? Já, assim, acontece várias coisas, direto também acontece isso. Às vezes a pessoa, ela tá no processo de divórcio, por exemplo. Tá no processo de divórcio. Então ela vai lá e apresenta uma certidão de nascimento. Fala, eu sou solteira. E aí a gente tem que confiar nessa documentação. Lógico. Então, a gente faz todo o processo ali, nessa etapa, e faz todo o processo. O banco também vai conferir aquilo ali. E quando vai para o cartório, aí o cartório certifica que aquela pessoa não é casada. Então, já tivemos vários problemas assim, do contrato voltar, ter que ser anulado o contrato, porque a pessoa, de fato, ela era assim, ela estava no processo de divórcio, então ela colocou, então ela é casada ainda. Então a pessoa... E ela contou que ela era solteira. Sempre ela nunca mais vai ser solteira. Teve casos que o vendedor também, para não precisar passar a parte para a esposa, para o esposo ali, e também apresentar também que é solteiro ali, porque às vezes o cara compra, tem uma comunhão universal de bens, então a esposa tem direito, então a pessoa apresenta, não, eu sou solteira ali, comprei na época ali, então a gente tem sempre essa situação que acontece. Outro caso bizarro que teve ali, agora recente, foi também assim, de um casal que eles tinham divorciado e o filho estava querendo comprar o imóvel da mãe. Também, tô querendo comprar o imóvel da mãe. E aí os irmãos, tá tudo de acordo. Só que aí, quando a gente foi ver a documentação, a gente pegou lá, porque na certidão estava ali, e na hora que a gente precisou, ele não queria falar, depois eu forneço a certidão atualizada, alguma coisa assim, não sei o que o cliente estava querendo fazer. Quando a gente pegou, esse imóvel já não estava mais. Estava em nome de outra pessoa. E aí estava falando que estava querendo comprar o imóvel da mãe. Então ele achou que ia fazer todo o processo ali para o banco pagar a mãe, sendo que na certidão estava em nome de outra pessoa. Só que é isso que acontece. É uma coisa bizarra que aconteceu, mas a gente conseguiu bloquear isso bem no início, quando estava iniciando o processo. Com a certidão atualizada do imóvel. Isso é uma porque a certidão antiga estava... Isso é uma coisa interessante você falar, porque essa é outra visão interessante que tem que ter, que o banco, ele vai pagar, diferente no financiamento de carro, onde você contrata e às vezes o banco deposita o dinheiro na sua conta para você comprar o carro, né? Acontece às vezes isso, mas no financiamento imobiliário não, né? O banco, ele só deposita o valor na conta direta de quem está vendendo. Não passa na mão de intermediários, né? Até por questão de segurança, geralmente é valor alto, financiamento, né? Então ele vai para a conta direto do terceiro, de quem está vendendo imóvel. E, por exemplo, se o imóvel está no nome, acontece muito da pessoa comprou o imóvel e não transferiu. Comprou e não transferiu e agora ele quer vender, né? Ou ele comprou o imóvel de construtora e não transferiu ainda. Não, ainda não transferiu o imóvel, mas quero vender. Num processo de financiamento, a hora que for fazer todo o processo, se é um imóvel de construtora que ela não transferiu, ou um imóvel de terceiros que ela não transferiu para o nome dele, o banco vai fazer o pagamento no nome de quem está na matrícula. Exatamente. Né? Então, você vai fazer isso por dinheiro que é na conta da construtora? A construtora nem vai querer fazer isso para você. Aí vai passar o dinheiro na conta dela, depois vai devolver o dinheiro para você? Existem questões fiscais aí, que ela não vai, ela vai pagar imposto em cima disso. Também que chegou na etapa final do processo,
perto da elaboração do contrato, a gente teve que encerrar uma operação dessa. Porque o cliente, a pessoa que estava vendendo, ela tinha comprado o imóvel de uma construtora. Só que ela não tinha passado pro nome dela porque ela não queria ter os custos de cartório e tal de escritura, de cartório. Isso, aí isso é o que acontece. Compra à vista, a gente fez todo o processo, e ele falou que a construtora estava ciente, a gente fez todo o processo como uma construtora vendendo. Construtora vendendo. Nesse caso, a construtora ia receber. Né? Vai cair na conta. O dinheiro do financiamento cai na conta dela. Todo o processo, tá tudo bem, recebeu toda a documentação da construtora, que ele pegou da construtora e tudo mais ali. Só que chegou a construtora e falou: não, nós não vamos assinar o contrato. Porque nós vendemos para fulano de tal. E a gente já declarou que vendeu esse imóvel. Então não tem como de novo a gente vender o mesmo imóvel. Exatamente. Então realmente não tem como fazer. Se faz esse processo, esse dinheiro cai na conta da construtora, por exemplo, que a gente está falando exemplo aqui, e ela vai passar o dinheiro para o vendedor? Não vai, ela vai pagar, vai recolher imposto em cima disso. Olha o problema que dá isso aí. É o problema que a Receita vê que a mesma construtora, PJ ali, vendeu 2 vezes o imóvel, né? O mesmo imóvel. Isso então, até a dica que eu dou para você que está nessa situação, em caso de você estar vendendo seu imóvel, geralmente imóvel quitado, né? Que está em nome de terceiros ou está em nome da construtora, e você quer vender, não quero ter o custo, né? Eu quero evitar o custo com escritura. Cara, embute esse valor na venda do imóvel. Sim. Fala, o imóvel é 500 mil que você está vendendo imóvel, coloca esse imóvel, colocar um pouquinho acima o valor, né? Segura nesse valor da venda, e com o dinheiro da venda, de uma entrada, faz o processo de transferência. Lógico, você vai explicar isso para quem está comprando, você coloca isso em contrato, porque daí vai demorar um pouquinho mais fazer o processo, porque tem que transferir. Uma compra à vista sem financiamento, o processo é super rápido. Você transferir imóvel do seu nome do nome de terceiro para o seu nome. Então embute esse valor, e aí você já transfere esse imóvel para o seu nome para o comprador fazer o financiamento. Que você não perde o negócio e não causa problema para um terceiro ou para quem está comprando, né? Sim. Outra coisa que a gente depara bastante, você já falou que já trabalhou em construtora, vendia imóvel na planta. Financiamento durante a obra, você faz esse processo? Sim, a gente pode fazer. Existe aquela figura do juros de obra que é pago durante a obra? Você sabe explicar pra gente o que é isso aqui? Sim, o que acontece? Uma construtora, quando ela financia a obra, aí essa etapa dá pra gente fazer um imóvel na planta. Ela financia a obra, a construtora, e aí o banco vai fazendo um repasse de acordo com as vendas que vai acontecendo. Quando essa pessoa ela financia o imóvel que está na planta, a construtora recebe parcialmente o valor, né? E aí esse cliente ele vai pagar o que eles chamam de fase de obra. E a parcela mesmo, ela só vai ser cobrada do cliente assim que o empreendimento ficar pronto. Tiver o habite. Né? E essa fase de obra é como se fosse só os juros da operação que tem, só que não amortiza o saldo devedor. Você pegou um financiamento. Geralmente isso acontece em imóveis de menor valor, né? Sim. É difícil, eu nunca vi isso em imóveis de maior valor. Mas você contratou um financiamento de 100 mil, né, durante a obra, esse valor já é disponibilizado para a construtora. Isso, esse valor já é para tocar a obra, né? E você já começa a pagar os juros. Mas esse valor ele vai aumentando, ele começa... Ele vai aumentando. Começa pequenininho, geralmente. Porque é o seguinte, vamos pensar numa construtora e tem várias unidades. Então, cada unidade, ela corresponde a uma fração ideal daquela obra, né? Conforme essa própria construtora, ela vai dando um relatório para o banco de como que está a fase da obra que ela está recebendo, daquele acordo que o valor que foi financiado. Ela está recebendo. Conforme vai aumentando a fração ideal do imóvel, vai aumentando a parcela, até chegar na parcela do cliente. Então, a última parcela de juros de obra já é próximo do valor da parcela, mas ainda assim não amortiza. Não amortiza. Ele vai, por exemplo, a parcela é R$3.000. Ele começa pagando 500. Aí no outro mês vai aumentando. Todo mês ele vai aumentando, o banco vai cobrando e o cliente vai pagando essa fase. Que é só os juros de obra, né? Isso. E outra coisa interessante, quando você compra imóvel, muita gente compra imóvel na planta para investimento, né? Compra imóvel na planta e durante o processo o cara aproveita, às vezes ele quer vender, quer passar para terceiros. Se ele estiver fazendo nessa modalidade, ele não consegue fazer, então. Se ele tiver com financiamento de obra. Se ele tiver com financiamento durante esse período, não. Mas enquanto não tiver o habite emitido... e individualizado, que daí sim vai estar tudo no nome dele,
Aí, antes disso, ele não consegue vender. Não consegue. Agora, o imóvel ficou pronto, o imóvel foi entregue, ele pagou a primeira parcela que realmente amortizou, aí ele já pode porque você vende como se fosse um imóvel normal, o seu imóvel que você está vendendo. Agora, é muito importante isso que você comentou sobre o imóvel na planta, que é interessante as pessoas saberem que é o seguinte, durante a fase da obra, além dele financiar, tá pagando a taxa da fase da obra, esse imóvel ele está sendo corrigido pelo INCC. Exato. Não tem juros, né, durante a obra, mas tem o INCC. Mas esse INCC vai sendo corrigido, né? Então, assim, geralmente o que acontece? A pessoa, ela parcela, ela financia um valor, e a entrada paga parcelas em balões, sim. E aquele saldo do devedor vai corrigindo. O imóvel também, lá no final, quando for entregue, ele vai ser um outro valor. Então nós temos 2 cenários aqui. Nós temos o imóvel padrão, que você compra imóvel na planta, que você vai pagando, a entrada geralmente de 25%, 30%. Você vai parcelando até a entrega, coloca parcela mensal, balão, parcela chaves e o financiamento lá na entrega. Né? Esse que não existe a figura do financiamento durante a obra. Essa é a forma mais padrão. Nesse caso, existe o INCC e ele vai sendo aplicado em todos os valores não pagos. O saldo devedor, a balão, a parcela mensal. Vai sendo corrigido. Então, você comprou imóvel por 300 mil, quando você for... 300 mil não, você vai pagar uma entrada, um sinal. Mas você deixou um saldo devedor de 200, que é o que você pretende financiar. Quando chegou no momento do financiamento, não é mais 200. Se for uma obra de 24 meses... Esse 200 pode virar 240, 250, né? 250, então, se for financiar lá no final, ele tem essa surpresa. Tem essa surpresa. Aconteceu muito comigo lá na gerencial na época, que quando... Às vezes o cara tá preparado, deixa eu interromper, o cara tá lá, ele sabe, 200 eu consigo financiar, minha renda dá. Exatamente, é isso que acontecia muito. Que o cliente, ele ia... pagando aquela parcelinha barata, vai pagando só aquela parcelinha. Leve, às vezes tem cliente que não dava nem muito um valor, dava 10 mil de entrada, alguma coisa assim, dependendo do valor do imóvel. E aí ele se programava, por exemplo, 200 mil. 200 mil eu financio. Só que quando ele chegou na etapa do imóvel ser financiado, o saldo da era diferente. Então a gente se deparava. Então é muito importante, sim. Às vezes a renda dele para 250 já não batia. Não batia. Então, aí é um problema. Tem que organizar. E também o cliente, que principalmente aquele cliente autônomo. Ele está comprando imóvel na planta, fala, não, eu dou conta de pagar. E ele ser orientado a, pelo menos assim, nos 2 últimos anos, ou no próximo último ano, para receber o imóvel, ele declarar o imposto de renda. É importante isso, ele declarar. Às vezes o autônomo ele não declara. Deixar a sua renda formal, porque isso vai facilitar na aprovação do crédito. Porque teve muito caso disso. O cara pagava certinho para a construtora, ir pagando os balões certinho. Na hora de financiar, não consegue. Mas então, voltando nesse caso, nós temos isso aí do INCC, mas no caso do imóvel do financiamento em obra, que ele é financiado, então ele não tem saldo devedor. Quando se ele financia 100%, ele não tem. Não só 100%. Ele comprou imóvel que tem as entradas. E essa entrada não é corrigida pelo INCC? Não. A entrada não. O que ele já pagou não é corrigido. Perdão, o que ele tem a pagar. Ele vai lá, ele comprou o imóvel e ele tem 20% de entrada, que ele parcelou, tá pagando parcelado, tal. Tem parcela balão, tem parcela mensal, normal. O saldo devedor dele, que ele iria financiar lá na entrega, e na verdade ele já financiou. E não tem correção. Então esse não tem correção. Só que daí as parcelas não pagas, essas sim são corrigidas pelo INCC. Aí nesse caso, ele não vai pagar muito, não vai incidir, porque geralmente o saldo devedor já está feito, ele está pagando juros de obra, ele já está pagando juros porque ele já pegou o dinheiro emprestado, né? E aí, nesse caso, assim, às vezes a pessoa fala, vou ter que pagar juros de obra, pagando, só que ainda é melhor do que ele pagar o INCC. Então, dependendo do cenário, ainda é melhor. Com certeza. O financiamento é isso. O financiamento ele nada mais é do que um recurso, uma forma que você tem de comprar um imóvel que talvez você não conseguiria sozinho. E essa visão é importante ter. Às vezes o cliente pensa, eu tô pagando 5 vezes meu imóvel. Não, você não tá pagando 5, 6 vezes seu imóvel. Né? O seu imóvel você já comprou e você já pagou. Sim. Seu imóvel era 500 mil, você já pagou 500 mil. Esse valor que você está falando é o custo do financiamento. Para você pegar um dinheiro, na verdade sim, você vai comprar um imóvel, você não tem o recurso todo, e o banco te empresta. Não, toma aqui, eu te empresto. Você tem 100 mil, eu te dou 400 mil para você comprar imóvel. O imóvel já está pago. Agora, esses 400 mil vai ter que ser pago no decorrer do tempo.
E esse valor que geralmente faz, mas o valor final fica muito alto. O que faz esse valor ficar muito alto é o tempo do financiamento. É o tempo. Se você pegar esse 400 mil e pagar em 10 vezes... Ele não vai. Não vai. É bem importante, é legal isso aí. Só que ele é feito em muitas parcelas para que a parcela... Você estica, na verdade, daí 400 estica. Quanto mais você estica, menor fica as parcelas. Então, por isso que fica um valor menor. Só que você pode amortizar o quanto você quiser, na hora que você quiser. O financiamento, você está pagando 2 mil de parcela, mas você quer todo ano dar 20, dar 30 mil, você tem como ter esse recurso, você se prepara e tem, ou entrou um dinheiro que você não contava, você pode amortizar a qualquer momento e aí você não vai pagar aquele valor final. E o que você amortiza de financiamento não tem juros. Sim. Né? O saldo devedor está lá, seco, é 50 mil, é limpo, é livre de juros. Então, quanto antes você antecipar, se tiver a possibilidade disso, através de FGTS, não importa, você não vai pagar aquele valor total no final. Então, o que faz o financiamento ficar grande é justamente isso. É o tempo, né? É o tempo. Exatamente. Se o cliente vai lá, ele financia 400 mil. Aí que o cara pega, parcela 4 mil reais. Se eu somar aqui em 360 meses, eu vou pagar 2 milhões. Mas o que acontece? Se você, no outro mês, você financiou 400 mil, pagou uma parcela, quando você paga uma parcela, vamos pensar 4 mil reais também, a parcela. De 4 mil reais, vamos pensar assim, para ficar mais fácil de entender, 2 mil reais é a amortização desse saldo. Que é o que realmente o que você deve, vai ser, você dos 400 mil, você pagou 2 mil só esse mês. Pagou 2 mil, amortizou 2 mil. Ficou 398. Os 2 mil é juros pro banco. Então, se no outro mês seguinte você conseguiu esse recurso, ganhou na Mega Sena, entrou um dinheiro para você e você quiser quitar, você não vai quitar em cima dos 2 milhões que você vai pagar, de 1 milhão que você vai pagar. Não. Você vai pagar em cima dos 398 mais ou menos. Então, sim, é vantajoso. E hoje, cara, como essa coisa está crescendo muito, antigamente, nossos pais construíam uma casa e morriam nessa casa. 25, 30 anos na casa. Eu já cheguei nesse período de atender 3 vezes o cliente. O cliente compra um imóvel, aí vai lá, formou. Tá um outro emprego, tá ganhando 3 vezes mais, ele não quer mais aquele imóvel. O financiamento tá lá para isso, para acelerar o seu projeto da compra de imóvel, ele tá lá para acelerar, então usa ele. E aí o que acontece? Esse cara, ele comprou esse imóvel, tá financiado, tá pagando a parcela, ele melhorou de vida, ele quer comprar outro imóvel e ele vai vender. E esse imóvel valoriza também. Então, muitas pessoas ganham dinheiro com isso. Sim, porque a amortização, todo mês tem aquela amortização e ele ganha, a valorização hoje, nos primeiros anos, é muito maior. E aí a pessoa consegue vender o imóvel, ele morou um período ali, consegue vender o imóvel por um valor maior, quita aquilo ali e ainda ganha um dinheiro. Ainda ganha dinheiro. Ou seja, não mesmo porque o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Então, nós temos booms que a gente viveu agora em 2019 e 2020. Depois tem um período de estagnação, e eu gosto de falar que imóvel não anda para trás. Não anda para trás, o mercado imobiliário não anda para trás. Você não vai ter um imóvel de 500 que foi para 600 e vai voltar para 400. Não vai. O que vai acontecer? Ele subiu de 400 para 600, ele ficar um tempo em 600, para depois vir um novo ciclo ele subir para 700. Isso, o mercado imobiliário é cíclico, só que ele sobe, depois ele para um pouquinho, sobe, depois para um pouquinho. É assim que funciona. Então, lógico que num cenário desse que você contou, dependendo em que momento você comprou o imóvel, você comprou no começo do ciclo de alta e ficou 1 ano, 2 anos e vendeu, você, mesmo pagando parcela, pagando juros, você ainda ganha dinheiro em cima. Com toda certeza. Agora, se você comprou num momento mais de estagnação, talvez você não ganhe dinheiro, mas você morou 1 ano no imóvel sem praticamente pagar. No final, você vai botar a conta aqui. Então é isso, você não fica mais 20, 25 anos. Tem outros fatores. Pagando financiamento. Vamos pensar aqui em Cuiabá, a cidade está crescendo, os bairros ali. Então, o cara comprou um imóvel num lugar ali, de repente vem um supermercado grande daquela região, uma academia que valoriza, vai mudando o status daquele bairro ali, que faz com que valorize. Então, assim, é muito vantajoso a pessoa financiar e ela vai estar pagando um imóvel que é dela. E ela pode lucrar ainda em cima disso aí. Então a pessoa não fala, não compensa, vou pagar muito longo. Então... E sim, ela pode amortizar. O sistema saque, a parcela é 4 mil reais. A última, vamos pensar que é uns 1.500 reais, a última parcela. Se essa pessoa ela tem condições de inteirar mais uns 4 mil reais, de trás para frente... E não é a parcela que você não vai adiantar a parcela. Você vai pagar do saldo devedor. Você pode pagar no saldo devedor e você pode antecipar em parcela. Só que se você antecipa a parcela, você exclui os juros da parcela, é isso? Na verdade é o seguinte, quando você, dentro da parcela, tem os juros, tem a taxa de administração, tem o seguro prestamista, que é o seguro por morte e invalidez, seguro por danos físicos do imóvel, são seguros obrigatórios da operação que tem ali.
Quando você antecipa em parcelas, o banco retira a taxa de administração, o seguro. Aquela parcela, a última parcela, já foi deduzido os juros lá, tá? Só aquele montante de amortização menor. Então, com isso, o banco já retira aquilo ali, acaba sendo um desconto, né, o seguro, a taxa de administração, e aí você consegue, se você tem R$4.000, você consegue antecipar mais 4 parcelas. Quando você amortiza direto do saldo devedor, dentro do saldo devedor tem o seguro prestamista, ele não é retirado. Então, quando amortiza, o banco também está considerando a amortização em cima daquilo ali. Consegue entender? Não ficou Vamos dizer o seguinte. Então você tem dois caminhos aqui. Ou você amortiza, estou pagando 4 mil de parcelas e eu estou aí com 10 mil reais sobrando. Você tem duas opções. Ou você paga parcelas lá de trás. Isso. Ou você vai no saldo devedor, você está devendo 300 mil, tira 10 mil que eu vou antecipar. Esses dois caminhos. Isso. Esses dois caminhos. O que eu sempre oriento o cliente a pagar em parcela. Por quê? Quando eu falei para você, quando ele antecipa a parcela, esses seguros prestamistas da operação, eles são do período. Todo mês você pagou essa parcela. Esse mês você está vivo. Você tem que pagar o seguro dessa operação durante esse mês. Se você está antecipando de um mês, outro mês futuro, você não tem por que pagar o seguro prestamista dessa operação, que é futura. Então, e o seguro é uma parte considerável da parcela, né? Ele é alto. Então o banco retira. Porque o banco ele não vai retirar os juros. O banco nunca perde. Mas você consegue antecipar, tirar isso ali e você consegue antecipar. Porque a amortização, ela é aquela constante, né? Uhum. Então, você consegue reduzir. Então, quando você tem mais uns 4 mil reais e a parcela já estava deduzida dos juros que é constante, o banco ainda retira esse seguro prestamista. Então, você tira a parcela. Quando você paga a parcela, o seu saldo devedor também diminui. Logicamente. Quando você paga a última parcela, o seu saldo devedor diminui e o prazo também diminui, encurta. Em um mês, você reduziu 5 parcelas. Quando você... Isso faz diminuir a parcela do mês subsequente? Vai diminuir também. Porque diminui o saldo devedor. Diminui o saldo devedor, entende? Então, quando você vai lá, paga o saldo devedor, vamos pensar assim, se você tem 10 mil reais. Se você amortiza 10 mil reais, você dá 10 mil reais para amortizar, não vai reduzir 10 mil reais do seu saldo devedor. Não vai? Não vai. De 10 mil reais vai reduzir 5. Sério? Porque nisso aí o banco não desconsidera os seguros da operação, que está dentro do saldo devedor, então ele não tira, e tem os juros. O banco não perde, o banco não vai retirar os juros. Mas quando eu pego 10 mil reais, por exemplo, lá, meu saldo devedor está em 300 lá. Eu olho no meu boleto, o saldo devedor está 300 mil. E eu der 10 mil, no próximo mês meu saldo devedor não vem para 290? Não vem para 290. Não vem. Ele vai reduzir pouco. Isso eu não sabia, não. Ele vai reduzir. Por isso que é mais vantajoso você pegar 10 mil e você reduzir em tempo. Porque aí você... sabe E como eu faço isso? Eu entro em contato com o SAIC e falo, me dá as últimas 5 parcelas no boleto, é isso? Na Caixa Econômica, você consegue pelo aplicativo mesmo, você consegue simular quantas parcelas você quer pagar, ele gera lá para você paga. Nos demais bancos, você tem que... Eu escolho, eu quero as últimas lá, é isso? Isso. Aí você liga no SAC lá e eles fazem o cálculo para você e você deixa disponível esse valor na sua conta e aí eles debitam da então o melhor sempre é pagar as últimas parcelas. Pagar as últimas parcelas. Que você reduz o prazo. Por exemplo, em uma parcela que você pagou ali, ali você reduziu 5 meses de parcela, reduz o seu saldo devedor, você acaba tendo um pequeno desconto no seguro prestamista e diminui o prazo. E a parcela também, no outro mês, ela diminui. Olha, essa dica... Eu fiz um financiamento de um terreno meu em 120 meses. Todo mês eu falava pro gerente assim, eu tenho 30 mil. Quanto consegue amortizar, bater 15 parcelas, ia lá batendo. Então, um financiamento de 120 meses, eu quitei com 4 meses. 4? 4 meses. Ô, louco. Então, é amortizando. Então, pagou pouquíssimos juros. Poucos juros. Então, que a redução dos juros é menor, né? O curto prazo. Porque, que nem você falou... você comprou direto da construtora? Ou de terceiros? De terceiros. Mas você não conseguiria comprar nesses 4 meses com o dono. Ele não aceitaria. Ele não aceitaria. Por isso que é importante o financiamento. Entendeu? Então, te viabiliza adquirir um bem que você não conseguiria. E foi exatamente por isso mesmo. Ele não queria esperar, não queria parcelar. Eu fui lá e como eu trabalho com isso, eu financei rápido, né? Fiz o financiamento rápido, tempo de registrar o contrato, quitei com ele lá, e aí eu fui pagando. E a tabela Price? Quando você indica? Então, a Price, existe a SAC e a Price, e tem um sistema de amortização. O sistema pela SAC, o sistema de amortização, ele é maior do que a Price.
Então, a price do sistema é menor. É algo meio que invertido. O cliente ele quer pagar uma parcela menor. O que o banco faz? O que o banco faz? Ele mantém os juros dele e diminui a amortização. Então, a parcela fica menor. Então, eu corto um pouquinho da sua amortização. Ó, os juros eu mantenho aqui para mim, só que eu vou cortar um pouquinho da sua amortização. Em vez de eu amortizar... Seu saldo devedor diminui menos. Em vez de eu amortizar R$500 do seu saldo devedor, eu vou amortizar 200. Então, com isso, eu vou reduzir a sua parcela. A parcela fica menor, só que o juros está mantendo ali. Os juros é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, na saque já é diferente. A amortização é maior. Por isso que ela é uma parcela maior no começo. Isso, exatamente. Então, e aí ele vai diminuindo, a amortização é maior, os juros é um pouquinho maior, só que ele vai reduzindo. Então, e a amortização é sempre constante. Aí, ao longo do prazo na price, que a amortização vai aumentando um pouquinho mais. Exemplo, vamos pensar assim, numa saque, a parcela é R$4.000 na saque. Na price, 2.500. Vamos começar, 3.500. Pô, 500 é menor. Tem pessoas que isso faz diferença. Eu já vi parcela de diferença ainda maior ainda. Diferença maior, maior né? ainda. Só que o que acontece? A pessoa acha que ela tá pagando menos, só que tá amortizando menos. O banco não deixa de ganhar a parte dele. E isso, com o passar do tempo, você tá pagando, você fala, cara, já paguei, sei lá, R$50.000 já pro banco assim em parcelas. Só que você vai ver ela reduzir. Você amortizou R$3.000, R$10.000 só. Amortizou pouco. Então amortiza pouco. Se aí, vamos pensar nesse contexto, o cara quer quitar rápido também. Ele vai amortizar em meses. Se ele for lá pegar lá 10... mas ele tem mais R$4.000. Lembrando, a parcela vai ser 1.800 na saque. Ele consegue, sei lá, pagar 4 parcelas. Para quem pretende amortizar, então, que tá antes, é melhorar a price. Não, escuta só. A parcela é 4.000. Com mais 4.000, eu consigo, de trás para frente, pagar 4 parcelas. 4 parcelas, de trás para frente. A outra parcela é 3.500. Se eu tenho 4.000, quantas parcelas eu consigo antecipar na price? Uma só. Uma só. Não é vantagem. A única coisa que eu informo pro cliente... A vantagem é você pagar uma parcela menor. É uma parcela menor. Porque tem cliente que fala isso. porque eu já pago isso pro banco, o imóvel que eu tô comprando vai ser meu, então tá dentro do que eu posso pagar. Beleza. Mas mesmo assim, você pega as duas simulações que eu não tenho aqui, depois eu te mostro, eu pego o mesmo contexto, sempre eu mostro pro cliente, os mesmos valores de financiamento, o mesmo taxa de juros. Vamos lá, você já pagou 100 parcelas. Qual é o seu saldo devedor aqui na saque? 100 parcelas na price. Cara, o saldo devedor na saque vai estar menor. Então, a única vantagem da price, pela minha análise, é que a parcela fica menor e é o que cabe no bolso. Mas ela não paga menos juros pro banco. Os juros é igual. É uma coisa. A só amortização que é menor. Entendeu? Sei. André, como que eu faço para encontrar você na rede social, o seu site? Pode passar aqui pra gente aqui. Legal. O meu Instagram é andreluiz.arruda. Diariamente estou postando conteúdo sobre crédito imobiliário. A ideia é educar mesmo, ajudar a orientar sobre o financiamento imobiliário. E o da NIT Assessoria é NIT Assessoria. Você acha a gente lá no Instagram. NIT Assessoria. Soletra pra gente, NIT. NITY. NITY. E assessoria tudo com S, tá? Tudo com S. André, quero agradecer a sua presença aqui, iniciando esse projeto aqui de podcast. Obrigado por ter vindo, a disponibilidade e ter dado muita ideia pra gente aqui. É muito conteúdo e espero ter a parte 2, né? Com certeza, eu gostei bastante. E a gente tem tanta informação para trazer sobre financiamento e trocar essa ideia, né? Então eu quero agradecer você, tá? Essa participação. E já fica o convite, tá? Para um próximo. Com toda certeza, eu vou esperar. Tá bom? Tamo junto. Obrigado. Valeu, obrigado. Isso aí, Rodrigo Berton do Portal de Imóvel. Até o próximo podcast. Tchau.